De todos os filmes que eu assisti esse ano, de longe o meu favorito foi Furiosa, uma saga Mad Max. A quantidade de vezes que eu estava na sala de cinema repetindo na minha própria mente, puta que pariu, foram incontáveis. Eu saí genuinamente eletrizado do cinema, me questionando quando que eu ia entrar numa sala e sentir essas emoções de novo e ver um filme desse tamanho novamente. Pra que vocês tenham uma referência, eu acho que Mad Max Estrada da Fúria com o Tom Hardy e com a Charlize Theron é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos e com certeza um dos melhores, se não o melhor que a gente tem no século XXI. E é com muito prazer que eu digo que Furiosa é do mesmo nível, se não melhor. Pra mim esse filme engrandece não somente Estrada da Fúria, como também toda a franquia de Mad Max e a visão criativa que o George Miller tinha para todos esses filmes e para esse ambiente, esse mundo que ele criou durante 30 anos e não sabia como fazê-lo perfeitamente, mas aperfeiçoou em seus últimos 2 filmes. Mas então vamos lá, Furiosa estreia amanhã no dia 23 de maio nos cinemas brasileiros e vai acompanhar a história de Furiosa, que apareceu no Mad Max Estrada da Fúria, interpretada pela Charlize Theron, mas dessa vez nós temos a Lila Brown como uma muito jovem Furiosa e já uma jovem adulta Furiosa no papel da Anya Taylor-Joy. Caso você já tenha assistido Estrada da Fúria, esse filme vai servir basicamente como uma prequência ou como uma história de origem para Furiosa até os momentos que antecedem o início da jornada que a gente acompanha ali no primeiro filme. Caso você esteja indo assistir esse filme sem saber absolutamente nada, ele vai contar uma história de busca pela vingança de uma menina que é roubada, sequestrada de uma terra de extrema abundância, onde a gente tem muitas frutas, animais, muitas árvores, um plantio, uma terra muito fértil no meio de um grande deserto onde absolutamente todas as pessoas são corruptas e lutam por recursos. E a história vai girar ao redor então da vida da Furiosa e de tudo que ela tem que passar e sobreviver para tentar retornar à sua casa e estar novamente com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu povo, enquanto ela também busca vingança contra o homem que tirou ela da casa dela. Durante a primeira hora do filme, a gente basicamente tá dentro da mente do George Miller enquanto ele estabelece esse grande deserto e quem são as facções que estão comandando esse lugar e o que cada uma delas controla e pelo que cada uma delas vai acabar lutando. E a Furiosa é basicamente uma prisioneira de guerra que é levada pra cima e pra baixo, vendo todos os tipos de atrocidade, assimilando grande parte delas, mas ao mesmo tempo também aprendendo com outras pessoas de dentro dessas facções que tem coisas mais valiosas além da violência pra ensinar pra ela. Basicamente essa primeira parte inteira do filme é interpretada pela Lila Brown, que faz uma jovem Furiosa, e a atuação dela é muito boa. Esse papel é muito silencioso, se não me engano tem um total de 30 linhas de diálogo para nossa protagonista, e a Lila Brown realmente consegue transmitir muitas das emoções e muito do que a própria Furiosa tá pensando naqueles momentos, simplesmente através do olhar, que é uma atuação tão competente e tão boa que quando eu sabia que a Anya Taylor-Joy precisava entrar para assumir o papel do protagonista, eu fiquei um pouquinho triste que a Lila Brown não ia permanecer, porque ela é verdadeiramente extraordinária. Porém, a transição entre a Lila Brown e a Anya Taylor-Joy vem numa cena extremamente eletrizante, extremamente repleta de adrenalina, em que você meio que começa a se perguntar quem realmente tá por trás daquele figurino, se ainda é a Lila Brown ou se é a Anya Taylor-Joy, e é uma introdução magnífica para a versão da Furiosa que a gente veio a conhecer em Estrada da Fúria, basicamente. Se você tá familiarizado então com a saga, você vai provavelmente reconhecer o nome do Immortan Joe, que era ali um dos lords do deserto, grande responsável por controlar a água e parte da nutrição desse povo, bem como o petróleo. Também vai ter outro lorde ali do deserto que é o responsável por todo o municiamento de todas essas facções, e obviamente a gente é apresentado ao personagem do Chris Hemsworth, que é um personagem que vai ter uma jornada meio em paralelo com o da própria Furiosa, onde ele também perde a família dele, onde ele também tá buscando vingança de certa forma, mas com menos propósito. Digamos que ele é uma pessoa um pouco mais desacreditada, desesperançosa, mais violenta, e o único objetivo dele realmente é conquistar mais coisas, ser mais poderoso, deter mais poder dentro daquele deserto. E esse é o personagem que vai ser basicamente o pai ou o dono da Furiosa pela primeira hora do filme, e depois ela vai ser vendida pro Immortan Joe para que eles façam uma negociação, onde então o personagem do Chris Hemsworth, o Dementos, vai acabar ficando com mais benesses vindo ali do Immortan Joe, mais recursos, mais água, mais batatas, mais nutrição, e também se tornará parte ou dono ali da parte do petróleo do deserto. Ele terá grande controle e ele acaba vendendo a filha dele para isso. Eu não quero entrar em
muitos outros detalhes desse filme, porque eu sinto que vai estragar a experiência de vocês, mas eu sinto que é um filme muito bonito, que vai um pouco na contramão de Estrada da Fúria, no âmbito de que um buscava redenção e nesse a gente busca vingança, mas as lições que a Furiosa aprende nesse filme e que são replicadas no filme seguinte, né, que a gente assiste, são extremamente valiosas, muito bem construídas. Eu acho que o mundo inteiro ganha mais vida, esses personagens ganham mais profundidade, mais responsabilidade, eles são mais dinâmicos entre si, as relações têm um pouquinho mais de tempo de tela, que ainda que sejam silenciosas, são muito bem construídas através da movimentação de câmera, através da cinematografia, da trilha sonora e de atuações que eu acredito serem verdadeiramente excepcionais. E apesar de eu acreditar que esse filme ele é muito bem escrito e que ele tem uma carga dramática muito poderosa e que ele funciona muito bem no âmbito do drama também, da jornada da Furiosa, ele é 100% um filme de ação que não me deixou respirar nem que fosse por um segundo dentro das salas de cinema. Em absolutamente todos os momentos algo estava acontecendo, algo chocante, cenas maravilhosas, as cenas de ação, as coreografias dos dublês são fantásticas e sim, tem mais efeitos especiais do que a versão anterior, que era repleta de efeitos práticos, mas ainda são muito criativas e muito bem executadas. E o mais impressionante dentro de Furiosa pra mim é que em todos os momentos que a gente tinha um silêncio entre alguns dos personagens, ou que o George Miller como diretor deixava algum tipo de respiro pra gente, nunca era verdadeiramente um descanso, porque no fundo da edição do som, onde quer que esses personagens estivessem no deserto, você conseguia escutar a sinfonia de milhares de motores, de pessoas e guerreiros desesperados por vingança, por recursos, por sede, por violência lá no fundo. A violência tá constantemente presente dentro do filme de Furiosa, mesmo que não em tela explicitamente. Esse filme tinha uma responsabilidade muito grande de fazer jus à franquia anterior, mas também de explicar muitas coisas que a gente viu no filme de Estrada da Fúria e na saga de Mad Max. Então o George Miller ele não faz questão de parar e explicar minuciosamente como cada coisa aconteceu com um personagem, nem de close-ups muito próximos, nem de planos que tentem te inserir nesse momento. Ele simplesmente passa por eles dizendo: é assim que acontece, foi só isso e é só mais um momento brutal na vida de pessoas que vivem dentro desse inferno. E a conclusão desse filme vai levar a gente diretamente pro início de Mad Max Estrada da Fúria, mas eu sinto que ela passa uma mensagem um pouco maior, pra mim pelo menos, do que Estrada da Fúria passou, porque a frustração da vingança da Furiosa é saber que no fim da vingança não existe o fim da dor, e que ela e o vilão ou os antagonistas desse filme, todos estão procurando algo que eles não podem ter, que é basicamente você não pode desmatar alguém, você não pode forçar a violência a trazer de volta algo que é irrecuperável. E essa mensagem é extremamente poderosa, muito bem escrita e construída em cima de um filme épico com cenas de ação magníficas, extremamente chocante, visualmente criativas, com uma fotografia maravilhosa, uma trilha sonora espetacular, atuações entre as melhores das carreiras desses respectivos atores, onde o Chris Hemsworth tem um grande destaque no papel que ele faz como um homem completamente perturbado, um homem extremamente violento, mas que ainda assim tem um resquício de humanidade que faz com que ele precise da vingança tanto quanto outros personagens. Então, na minha humilde opinião, eu acredito que Furiosa até agora seja o meu favorito de 2024, entre os 80 que eu assisti, incluindo, sim, absolutamente todos os blockbusters. Eu acho que é uma oportunidade imperdível de você assistir um filme gigantesco no cinema. Se você não teve a oportunidade de assistir, por exemplo, o primeiro Estrada da Fúria, ou um Matrix, ou um próprio Oppenheimer, ou até esse ano Duna Parte 2, eu acho que esse filme está nesse nível de experiências cinematográficas que você tem que se permitir ir até o cinema assistir. Caso você não possa, por favor, assista esse filme como você puder, porque a jornada vale cada segundo. Eu te garanto, se você é fã de filmes de ação, esse filme vai te fazer surtar dentro da sala de cinema, na frente do seu iPad, no seu celular, onde quer que você consiga assistir. Não deixe de assistir esse filme.